em mais uma infeliz disputa por poder, em mais um racha de igreja, com a expulsão de um pastor que sai destruído, ferido psicologicamente e emocionalmente, surge então mais uma instituição religiosa, mais um templo aberto. E os dois protagonistas que, infelizmente, trouxeram mais um escândalo para a Igreja Assembleia de Deus do Estado do Pará é o pastor Samuel Câmara e o pastor Marcelo Campelo. Calma, calma, fique comigo nesse vídeo para que você entenda ambos os lados. Então, bora pro vídeo. Eu não conheço particularmente nem o pastor Samuel Câmara, apesar de já ter visto muitos escândalos, não só a respeito do pastor Samuel Câmara, mas em relação à sua parentela, aos seus irmãos, aos seus filhos. O pastor Samuel Câmara, que é presidente das Assembleias de Deus do Brasil, e conheço menos ainda o pastor Marcelo Campelo. Então eu não estou aqui para falar sobre o caráter pessoal de cada um deles, mas sim sobre o que aconteceu no último domingo, dia 3 de janeiro, que está repercutindo muito na internet, em relação à suposta expulsão, na opinião do Marcelo Campelo, da liderança da Assembleia de Deus DOCA, em Belém, no estado do Pará, pelo pastor Samuel Câmara. Foi um processo, segundo o pastor Samuel Câmara, de transição normativo, cíclico, como acontece de 4 a 5 anos, que ele já havia conversado com o Marcelo, que declarou para ele que o tempo dele já havia se findado ali na igreja. Um irmão da igreja lá gravou o vídeo no momento em que o pastor Samuel Câmara estava fazendo um discurso de agradecimento ao pastor Marcelo Campelo pela sua liderança pastoral no tempo em que ficou ali na Assembleia de Deus DOCA, e já para apresentar a outra família, né, o pastor e a família que assumiria a igreja a partir de então. Fato é que as explicações do pastor Samuel Câmara não convenceram os irmãos liderados pelo pastoreio do Marcelo Campelo ali na Assembleia de Deus, que geraram um tipo de revolta no ambiente do culto, protestando, houve até um bate-boca, uma discussão, o que não deixou que o Samuel Câmara presidisse aquela cerimônia normalmente. Não, não, eu, um minuto só. Houve muito tumulto, e posterior a isso também houve muito tumulto, as pessoas se manifestaram na frente da Assembleia de Deus, os que estavam do lado do pastor Marcelo Campelo, nesse racha, e eu digo que é um racha porque dividiu o povo, não foi só uma discussão, não foi só uma discordância, uma jogatina de narrativas dos dois protagonistas, o pastor Samuel Câmara e o pastor Marcelo Campelo, mas o povo também tomou seu partido, e muitos ficaram ao lado do pastor Marcelo Campelo, inclusive deixaram nas últimas semanas o Ministério Assembleia de Deus DOCA, e passaram para o lado do pastor Marcelo Campelo. Acredito que, como todos vocês já devam saber, ele que pós esse acontecimento, essa expulsão, segundo ele, do ministério. Porque isso é expulsão. A gente foi expulso, não só eu e a minha esposa, mas uma igreja toda. Ele funda o seu próprio ministério. Mas segundo o pastor Samuel Câmara, ele procurou ele para conversar, ele explicou a situação e que não foi por motivos pessoais que ele estava saindo, não foi por nenhum acontecimento, como eu já vou comentar com vocês, que o pastor Marcelo Campelo justificou, né, que seria o motivo da sua expulsão, mas segundo Samuel Câmara não foi isso, eles haviam conversado. Tanto o pastor Marcelo Campelo, segundo a visão do Samuel Câmara, estava insatisfeito, por isso aquela decisão foi uma decisão administrativa visando o bem da igreja em si e não propriamente em detrimento do pastor Marcelo ou da sua família. No dia ele não se pronunciou no culto, a princípio a transição seguiu normalmente, mas posterior a isso ele se manifestou nas suas redes sociais expondo os motivos da sua expulsão da Assembleia de Deus DOCA em Belém do Pará. E segundo ele, ele foi imposto a ele deixar o cargo, o pastor Samuel Câmara não propôs, não sugeriu, mas chamou ele que estava de férias com a família, teve que voltar para Belém, se não me engano ele estava em Alagoas, e volta para Belém, só ele, a sua esposa, os filhos não estavam presentes. E segundo Marcelo Campelo, Samuel Câmara disse que seria a vontade de Deus que eles deixassem a liderança pastoral do ministério e que ele já tinha outra pessoa para colocar no lugar. Mas segundo Marcelo Campelo, a questão não era deixar o ministério, mas sim aguardar para que seus filhos também viessem, porque quando eles foram apossados do cargo de pastores da igreja DOCA, os filhos, a família estava toda composta, completa. E então, neste domingo, não estava. A resistência do pastor Marcelo Campelo, segundo ele, é que o pastor Samuel Câmara não queria nem aguardar os filhos retornarem para que eles fossem apresentados e sendo desligados nesse processo de transição da liderança com toda a família reunida. Então, foi isso, segundo Marcelo Campelo, que indignou ele. E mais, ele disse que o motivo da expulsão foi por causa da COP30, que foi, esse evento aconteceu no espaço da igreja, alugado por 2 milhões de reais. E o pastor Marcelo Campelo discordou e se manifestou publicamente no seu Instagram pessoal contra a igreja. E uma porrada de gente também discordou, e é óbvio que o espaço do templo da igreja
associado com o Estado ou para promover culturas pagãs e idólatras, como é o caso da COP30, né, levando várias imagens, tornando o templo politeísta, né, ou comercializando dentro do templo. Foi isso que as pessoas se opuseram, e o Marcelo Campelo também se opôs a isso. Razão essa que levou à sua expulsão e à troca de forma tão inesperada e surpreendente, como disse ele, da liderança da Assembleia de Deus do Oca em Belém do Pará. E o que acontece, cara, é que a igreja ocidental, ela também se baseia muito na igreja do Oriente Médio, do Oriente Próximo, da Palestina. Então, há muitos cristãos judaizantes que trazem muitas culturas. Na verdade, o cristianismo é herdado do Oriente Próximo. Então, nós passamos por uma fase histórica hoje que é a mesma fase histórica que Jerusalém, a liderança, a elite sacerdotal e as pessoas de baixa elite ou de classe baixa, sem muita autonomia, sem muita autoridade, passaram. Basicamente, é o regime de Estado-Templo, onde os sacerdotes negociavam com o Império Romano e eles só passavam as informações que Deus havia revelado para eles, que era a vontade de Deus para eles, e eles só tinham que trabalhar para suprir essa necessidade. Infelizmente, a igreja hoje parece estar vivendo neste período de Estado-Templo, onde o Estado explora a igreja, os sacerdotes, e os sacerdotes exploram o povo. Então, em última análise, só quem sofre é o povo. O Samuel Câmara veio a público, pediu perdão, porque muitos irmãos se ofenderam em alugar o espaço por R$2 milhões, e muito menos sujeitar o espaço religioso, que é de adoração a Deus, construído com o dinheiro dos fiéis. Inclusive, Marcelo Campelo diz que ele ajudou a construir aquele espaço, por isso foi revoltante para ele. Samuel Câmara pediu perdão e disse que ele está à disposição para conversar com quem quer que seja, inclusive sobre esse assunto, o aluguel do espaço e por que alugar, enfim. Mas fato é que tal justificativa foi feita depois de tomar a decisão, depois que a COP30 já foi realizada, e não antes. Os fiéis deveriam ser consultados de forma democrática antes, mas parece que é uma ditadura religiosa. Tomou a decisão, os fiéis não gostaram, tudo bem, é só falarem comigo depois. Então foi a isso que o Marcelo Campelo se opôs, e segundo ele foi por causa disso que Samuel Câmara substituiu ele, porque ele criticou ele nas redes sociais e a sua decisão. Inclusive, em uma das falas do Samuel Câmara, ele diz que se alguém discorda, o local para se fazer isso não é na obscuridade, fazendo uma referência à internet, ao espaço público, mas indo até o seu gabinete e conversando com ele sobre qualquer discordância no que diz respeito a esse escândalo da COP30 e o aluguel de R$2 milhões, que ele não falou para onde o dinheiro foi, não prestou ainda nenhum esclarecimento fiscal para a igreja do que foi feito com esses R$2 milhões. Depois da substituição do Marcelo Campelo pela outra família pastoral, surgiu meio que um mutim, uma revolta por parte da membresia, que era liderada pelo pastor Marcelo Campelo, em frente à igreja. Eles fizeram um tipo de protesto onde o Marcelo Campelo tomou a frente e falou não só por si, mas pela sua família, e que a partir de então, a partir daquele movimento, surge a igreja de Cristo, e que ele não ia parar, que inclusive o culto de inauguração seria o culto de virada de ano. E então, posteriormente a isso, ele grava um vídeo falando a respeito do novo templo, da nova instituição que ele abriria para pastorear. E essa igreja é a Casinha Church. Olá, queridos! A paz do Senhor para vocês. Olha só, gente, eu quero agradecer muito a você que já me seguiu no Instagram e a você que começou a me seguir, está chegando aqui na minha rede social. Seja muito bem-vindo. Casinha Church começou. E olha, os pastores da Casinha estão reunidos, orando, consagrando, para que domingo agora a gente possa dar o melhor culto para o Senhor e também receber você, toda a sua casa, toda a sua família. Eu quero que você gere muita expectativa para aquilo que vai começar a acontecer. Segue o nosso Instagram aqui, segue o nosso @, acompanha tudo que a gente vai estar postando, porque tem coisa boa vindo para você e para a sua família. Segue a gente. Um beijo no coração. Tem uma palavra queimando para ministrar para o teu coração. Perde o que você puder perder, mas não perca esse culto domingo, que logo mais eu vou dizer para você onde vai ser e que horas vai ser. Te espero lá. Beijo. Casinha Church! É a igreja em que o pastor Marcelo Campelo começa a liderar, então, posterior a essa expulsão da Assembleia de Deus, Ministério DOCA, em Belém do Pará. E o que é muito triste, cara, é muito complicado, não é a questão dele ser pastor de outro ministério, desejar ser um pastor independente de convenções e tudo mais. A parte triste nisso tudo é como as coisas estão se desenvolvendo no nosso país, é como o evangelho ele está sendo propagado, se difundindo de uma forma não saudável. Nós tivemos há um tempo atrás o escândalo na Lagoinha, Alphaville, onde o André Valadão veio dos Estados Unidos para substituir de forma surpreendente também o pastor André por má gestão. O André, que seria um missionário para o mundo, mas em menos de um mês também abriu um mega templo em São Paulo, o Celeiro Church. Agora surge esse escândalo, infelizmente também, eu não estou aqui criticando o Marcelo Campelo, eu acho que ele tem os seus motivos, mas a grande questão é o processo disso tudo, porque
é notório que este novo ministério surge de uma mágoa, surge de uma ferida. Ele já era pastor, então se ele se desligasse do ministério sem esse escândalo e quisesse abrir um ministério para ele poderia pastorear, não sendo a sombra de um escândalo como esse. Ele agia assim, eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos, cara. Eu sirvo a Assembleia de Deus há 22 anos. Nunca trouxe um escândalo para minha igreja. Nunca envergonhei eles. Mas parece que foi preciso haver esse escândalo, e quando eu digo foi preciso, parece assim que foram que orquestraram um escândalo para então levarem o povo para abrir um novo ministério. É isso que eu acho que não é tão saudável para o povo, e você pode discordar de mim, ficar do lado do Marcelo, do lado do Samuel Câmara, não estou aqui defendendo nenhum lado, estou explicando a situação e o meu ponto de vista agora sobre o novo surgimento desse ministério, que inclusive o nome ele é muito sugestivo, né? É no diminutivo, adjetivando a igreja como casinha church, mas teria alguma relação com a forma como o pastor Marcelo se sente? Ele se sente menosprezado, ele se sente pequenininho, isso chama a atenção das pessoas, desperta uma empatia de coitadismo, de vitimismo por parte dos membros para irem congregar com ele, e aí acaba que isso não é muito saudável, porque de um racha de igreja surgem lideranças muito tóxicas, lideranças que podem se tornar ditatoriais depois, por causa de uma ferida, por causa da maneira como as pessoas agiram com elas. E agora, nesse novo ministério, talvez se surgir um conflito com alguém que se oponha, talvez isso não seja bem visto por parte da liderança, uma vez que isso aconteceu com eles, não deu tempo de curar, e aí isso já vai parecer uma revolta. Qualquer discordância pode gerar, mais uma vez, mais um racha de igreja. E aí vai abrir outras igrejas, e outras igrejas não fluindo da comunhão genuína em Cristo, não surgindo de um propósito de espalhar o evangelho, as boas novas, mas sim de divisões e contendas. Então fica a pergunta, isso é saudável para a obra? Isso é saudável para o evangelho de fato? Porque se nós falarmos sobre pregar o evangelho, o Novo Testamento nos incube, Jesus nos chama para pregar o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho, ou seja, Jesus nos desentrelaça da instituição religiosa. Mas parece agora que você só pode pregar o evangelho se você tiver uma igreja, você só pode ter autoridade, ser reconhecido e respeitado se você for um pastor. O Marcelo Campelo, nas suas falas, quando ele vai falar da sua saída, ele diz com certa apropriação que a igreja era dele, que a unção era dele, que o povo era dele, foi ele que conquistou. Aquele povo ali, quem conquistou fomos nós. A unção que está ali é nossa, não do pastor Samuel. E é claro que aqui tem o lado, sim, de dar a dignidade, dar a honra a ele, sim, de com certeza o trabalho pastoral não é fácil, mas dá para ver que ele tem um pouco de apropriação quando ele fala a respeito da igreja. E agora que o povo foi para o seu lado, ele tem essa base que sustenta esse rancor, essa amargura, esse ódio, sabe? E cabe dizer mais uma vez, eu não estou defendendo o pastor Samuel Câmara. Não estou, mas eu digo só da relação e como isso está sendo feito que pode não ser tão saudável para o povo e não para a liderança. Eu estava com um projeto com alguns amigos na minha casa, eu não vou falar nomes e nem o nome do projeto por uma questão de descrição, mas isso é um fato, eu não estou inventando falácia aqui, isso aconteceu. Eu tinha um projeto na minha casa de leitura bíblica, meditação e uma roda de conversa com um cafezinho e tudo mais. Nós começamos a fazer isso na minha casa, o projeto foi crescendo, fomos para a casa de um amigo meu que tinha uma área maior, e então começaram a vir muito mais pessoas. Certo dia, estamos no projeto, chega um homem cabisbaixo, muito humilde, se senta à roda. Em dado momento, quando nós fizemos a apresentação dessas pessoas que estavam lá, este amigo apresenta este homem cabisbaixo que estava lá, e diz que este homem é um pastor e cede a oportunidade para ele. Esse pastor então fala um pouco sobre a sua trajetória, do que ele já havia passado no passado, aonde ele estava, e que ele estava vindo de um ministério que havia tido um racha ministerial, ele e outro pastor, os irmãos ficaram do lado do pastor, e ele, enfim, estava lá para continuar na caminhada. Ok. Este meu amigo cria um projeto de evangelismo nas ruas. Esse projeto começa a crescer. Agora, com este pastor que estava meio desgarrado junto, ali querendo somar, e foi muito bem recebido por este meu amigo, a sua família e os demais irmãos, este pastor começa a acompanhar. O projeto evangelístico na rua começa a crescer, e daí então este pastor propõe uma ideia de abrir um ministério, uma vez que a obra estava crescendo. Pois bem, aberta a obra agora, quem será o pastor? Porque a obra precisa de um pastor para liderar a frente. Ok, este meu amigo fala para ele que não tem nenhuma ambição de ser pastor e que ele poderia continuar sendo pastor, ele só queria pregar o evangelho, continuar desenvolvendo o projeto evangelístico. Eles abrem uma instituição religiosa, um templo evangélico, um CNPJ e tudo mais, aonde este que era um pastor desgarrado tem um povo agora para liderar. Em um espaço de poucos meses,
este ministério se tornou, na minha opinião, uma ditadura, aonde este pastor impunha a sua vontade, aonde esse pastor descartava quem não estava dentro da sua liderança, aonde esse pastor rotulava ou rotula de rebelde quem não quer seguir os seus conselhos. Dentro desse ministério, esse pastor conquistou alguns bens materiais, com os membros pagando, muitos casamentos foram desfeitos, o próprio casamento deste meu amigo, ele que era recém-casado, quase se desfez, porque ele se apropriou agora de forma muito narcisista da mente da esposa desse meu amigo, que já não tinha mais tempo para nada, só na igreja, ela precisava fazer as coisas, e enfim, o casamento deles quase acaba. Foi um império ditatorial que foi criado. Este meu amigo abriu mão do projeto que ele tinha, este meu amigo abriu mão de estar lá porque ele não queria confusão, não se manifestou, manifestou-se apenas para os participantes do projeto, porque quando a igreja, a instituição foi aberta, esse projeto que o meu amigo havia criado começou a fazer parte da igreja. Então, criando o CNPJ, todos os projetos criados dentro da igreja ficaram lá na igreja. E este meu amigo abriu mão de tudo para continuar seguindo, fazendo a obra, não vinculado agora a essa igreja. E este exemplo aqui, até porque eu não citei nomes, é exatamente porque eu não quero criar casos, eu só quero usar um fato, uma situação real que aconteceu no surgimento de ministérios, de instituições religiosas, que alguém que vem ferido, magoado, querendo mostrar o seu valor para outra pessoa que ficou lá atrás, ou por alguém que foi escolhido lá atrás e não essa pessoa, isso pode ser muito ruim para os seus liderados agora. E em nenhum momento, de forma alguma, estou dizendo que o Marcelo Campelo pode fazer isso. Eu não conheço, não posso julgar dessa maneira. Estou julgando a situação, a maneira como o Casinha Church está surgindo. Então, isso pode ser muito nocivo. Espero que você compreenda, entenda. Deixe aqui a sua opinião nos comentários. O que você acha de toda essa situação? Quem você acha que está falando a verdade? Quem você acha que foi mais justo? Deixa aqui a opinião nos comentários. Eu sei que quando a gente fala de igreja, de ministérios, ainda mais da Assembleia de Deus, como tem acontecido muitas polêmicas, principalmente no estado do Pará, nesses últimos meses e anos, pode ser complicado a gente conversar, mas o respeito deve estar acima dessas nossas diferenças. Então, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal. Para você que está assistindo a primeira vez, tem muito mais outros vídeos aqui no canal. Assista também, compartilhe, ajude esse canal, se inscreva aqui, isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês, e o YouTube também vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.